Ó, vamos falar um pouco aqui sobre simbologia. Simbologia é uma parte importante na interpretação do esquema elétrico. A finalidade do estudo da simbologia, a gente não só entender o que estamos visualizando em uma placa, como entender melhor como se faz a interpretação de um esquema elétrico, né? Então, temos aqui o símbolo europeu e americano, né? Então existe aqui o quadradinho, simboliza o resistor, e aqui também simboliza o resistor, né? E nosso componente, nosso semicondutor é esse, né? É um resistor pelo aspecto dele aqui, né? Esse é o símbolo do potenciômetro, e aqui também temos um símbolo de potenciômetro feito de outra forma, né? Então, potenciômetro é sempre aí, temos o sinal aqui na parte central, a entrada de tensão e o terra, né? Então, se temos aqui 5 volts entrando, vamos ter a variação de 5 volts saindo, né? Então, necessariamente, pode ser o negativo desse lado, a entrada desse, ou o inverso, né? Só vai mudar a resistência em relação à entrada, né? Ou seja, se colocar o multímetro aqui e aqui, vamos ter uma variação de tensão de acordo com o giro aqui, né? Então temos aqui a entrada de positivo, 5 volts, e aqui do aterramento vamos ter uma saída aqui. E se inverter a entrada aqui e a saída aqui, só muda o valor em relação a onde o cursor está aqui na pista de carbono, que é a nossa resistência, né? Logo aqui temos o capacitor eletrolítico, né? Que o capacitor eletrolítico ele tem essa característica que é a polaridade normalmente descrita no símbolo, né? Então temos aqui a parte positiva e aqui a parte negativa do capacitor eletrolítico. Aqui vemos a foto, que é o que normalmente visualizamos no circuito, e normalmente ele tem uma faixinha desse lado aqui, e essa faixinha significa o negativo do capacitor eletrolítico de acordo com o esquema elétrico de montagem. Aqui é um capacitor comum, né? Que esse é um capacitor comum, na verdade é o poliéster ou cerâmico, né? Então existe o de tântalo, existe outros capacitores, mas esses são os mais comuns aqui, o de poliéster e os cerâmicos aí que tem de tântalo e outros modelos também. Aqui o símbolo é de uma bobina indutora, né? Então isso aqui não é um resistor, pela coloração dele, só essas exclusivas faixas aqui se refere a um indutor, vai gerar indutância, né? Então aqui também é um indutor. E logo abaixo aqui temos o trafo, né? Que é o famoso transformador. Então também aqui o enrolamento, o símbolo do enrolamento primário e aqui do secundário, né? O princípio do transformador, né? Quando ele recebe uma tensão aqui, ele induz uma corrente no secundário, né? Que se eleva ou se abaixa de acordo com a quantidade de voltas, né? Então, se temos uma entrada aqui, temos uma saída aqui. Então, de acordo com a quantidade de volta do enrolamento, eles não se encostam, não, esses símbolos, esses riscos aqui é um núcleo de ferrite, né? Que é a parte de metal dentro do transformador, que isola o primário do secundário, né? Onde se dá o fenômeno da indução, onde temos uma corrente que entra aqui e gera uma corrente do outro lado através do eletromagnetismo, né? Agora o símbolo do diodo, né? Então temos aqui a simbologia do diodo, onde temos desse lado o anodo e deste lado de cá o catodo, tá? Então o diodo é uma parte importante do circuito, né? Praticamente aqui temos mais um integrante, que não são muitos, são resistor, capacitor, diodo, transistor, praticamente o que está ocupando aí todo o nosso circuito em um módulo eletrônico. Mas aqui, para explicar um pouquinho mais como se dá o funcionamento do diodo, sabemos que, de um modo simples de explicar, é como uma válvula unilateral em relação à polaridade. Um exemplo, né? Essa base do triângulo aqui do diodo,
onde permite que cargas negativas, né, sejam barradas. Ela vai ser repelida, porque as cargas iguais, pela lei da física, se repelem. Então, como a base desse triângulo é negativa, logo o negativo não passa por aqui. E o positivo passa. Se a gente inverter esse diodo, ele não vai pegar. Ou seja, por isso que é uma válvula unilateral. Tá? Então, só passa a carga em um sentido. Resumindo, do A, que é o anodo, temos a carga positiva passando tranquilamente em sentido ao catodo. Vai passar tranquilamente. Já a carga negativa do anodo ao catodo não passa. Tá? Ela vai ser barrada. Inversamente, do catodo ao anodo, quem não passa é a carga positiva, porque aqui temos portadores de carga positiva no traço, portadores de carga negativa na base do triângulo. Então, logo positivo inversamente para cá não passa. Tá? Quem vai passar é o negativo. Então, essa é a forma qual se polariza um diodo. Um outro exemplo clássico do diodo é o LED, né? Então o LED também é um diodo, só que ele emite luz quando a corrente passa por ele. Mas da mesma forma que trabalha esse no circuito, trabalha o LED, né? Só que o LED vai precisar desse cara aqui em cima, que é um resistor, porque se a gente ligar, dependendo da carga, num LED, seja uma bateria de 9 volts, a gente já queima um LED, né? Que o LED ele consome, acho que 0,001 mA. E se a gente não colocar o resistor, a gente vai queimar esse sujeito aqui. Então vai precisar pôr um resistorzinho desse aqui. E agora a gente vai dar uma olhada na parte de esquema elétrico, né? Vamos dar uma olhada na parte de esquema elétrico para a gente fazer a interpretação de esquema elétrico, para ver como a gente se sai por lá interpretando um esquema elétrico.